Boa noite a todos. Obrigada pela presença nesse dia abençoado com essa chuvinha mansa que vem refrescar o nosso ambiente, limpar o nosso ar, né, para que possamos dar a continuidade de nossa vida sem tanta gripe como acontecendo, né? Limpando o ar, nós também melhoramos. E vamos assim começar a nossa noite. Começando a nossa noite com a oração do Pedro, com a fala do Raimundo, e eu vou entrar num assunto que ainda não é da palestra, mas que já me questionaram. Chegaram para mim um dia e perguntaram assim: Jesus falou que quando tiver 2 ou 3 ou mais pessoas, ali eu estarei, né? E a pessoa me questionou, falou assim: e sozinho? Se eu estiver sozinho, ele não vai estar comigo, né? Então vamos falar um pouquinho sobre essa oração. Quando Jesus fala assim, entre em seu quarto e ore, o que ele está falando para nós? Ele não está falando de um quarto físico, de uma igreja, de um centro, ele está falando do nosso quarto coração. Ele está falando da nossa intimidade. Entre em seu quarto e ore. Ele vem falar para nós, ele vem pedir para nós, para que façamos a oração sentida, a oração com amor, com peso na palavra ou no pensamento, dependendo de como se ora. Um ora falando, outro ora pensando. Então, do jeito que se ora, para colocar o amor verdadeiro naquele momento. E você estando nesse teu quarto, onde você estiver, estarei com você. Estará conosco. Quem acompanhou, quem já assistiu alguma coisa sobre a vida de Jesus, a hora que ele queria orar, a hora que ele queria refletir, né? O que ele fazia? Ele se afastava das pessoas. Ele se afastava dos discípulos, ele ia para o monte, ele ia para o morro e ali ele se concentrava. Então, mostrando para nós que sozinho também ele está conosco. Aí quando ele fala, onde estiver 2 ou mais, ali estarei. O que ele quis dizer falar com isso? Que ele está sempre junto, quando tiver 2, quando tiver uma porção, quando tiver uma assembleia, ele também estará junto. Então, em todos os momentos de nossa vida, Jesus está conosco, orando sozinho, orando individualmente, orando em grupo, né? Ele está conosco. Então, eu só quis fazer essa mensagem assim, porque me questionaram, só 2 ou 3? E aí? Eu não posso rezar sozinho? Se eu estiver orando sozinho, estou sozinho? Não, ninguém está sozinho. Nós sempre temos a companhia de Jesus. E sempre orando com muito amor, com muito carinho, com muita profundeza, trazendo aquela palavra assim do coração, com muito amor, porque Jesus até falou uma vez, né? Perguntaram por que os discípulos não lavam as mãos antes de comer. O que ele falou? O que macula a pessoa, né? É o que vai sair da boca. Quer dizer, se o seu coração está pesado, tudo vai ficar pesado. A oração vai ficar pesada. Tudo vai ficar pesado. Então, o que nós precisamos? Amansar o coração, ter a serenidade e começar a fazer com muito carinho, com muito amor. O nosso tema de hoje é sobre a paz. Então, o que vem ser a paz? A paz é um estado interior de calma e bem-estar, que se alcança através das orações sinceras, do autoconhecimento e do trabalho. Autoconhecimento, trabalho, orações sinceras. Muito importante, principalmente o autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer, conhecer o nosso interior, conhecer a nossa intimidade, para que possamos, né, começar a trabalhar a paz interior. E Jesus disse:
Eu vos deixo a minha paz eu vos dou, mas não a paz do mundo. Não turbe teu vosso coração, nem se atemorize. Isso está em João, no capítulo 14, versículo 27. Jesus falou esse versículo num discurso de despedida. Ele estava reunido com seus discípulos e ele percebeu que ia acontecer, e Jesus sabia de tudo, né? Jesus sabe tudo, nos conhece a fundo. Então ele estava reunido com seus discípulos e ia acontecer a sua prisão. E ele sabia que ele ia ser preso naquela noite. Então, reunido, ele vira para os discípulos e fala: eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz. Por quê? Sabendo que tudo ia acontecer, os discípulos nesse momento estavam agitados, estavam tensos, estavam com medo e com muita incerteza também. Por quê? Eles também estavam percebendo um ambiente estranho, um ambiente meio pesado, tenso. Então o que Jesus fala? Eu vos deixo a minha paz. Eu vos dou a minha paz. Mas não é a paz do mundo, não. Não se turbe o vosso coração, nem te atemorize. Momento difícil ali, né? Ele sabendo tudo que ele ia passar depois da prisão. E nesse versículo também, quando Jesus fala, eu deixo a minha paz, a paz que Jesus nos oferece é bem diferente da paz do mundo. É uma paz de postura ativa. Ele quer que nós tenhamos uma paz de ter ativa, pacificadora, pacificar-se no bem, pacificar-se no amor, pacificar-se na caridade, no amor ao próximo. E é essa paz que Jesus nos pede. Como que ele pede? Como que ele pede para nós começarmos a trabalhar essa paz conosco, né? Na hora de amar o próximo, na hora de perdoar quantas vezes forem necessário, na hora de não devolver o bem com relação ao mal, na hora de nós fazermos o julgamento, na hora de nós julgarmos as pessoas. Então Jesus ele pede essa ação ativa nossa, não julgar, perdoar, amar, orar, em todas as nossas situações. Isso também quer dizer, com toda essa paz, com tudo isso que Jesus fala, que nós vamos ter conflitos também. Não é porque eu estou ali meditando, orando, trazendo a paz para mim, que nós não vamos ter conflito, que nós não vamos ter dor, que nós não vamos ter a insegurança, que não vamos ter o medo. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de expiação e prova. No mundo ainda estamos engatinhando para um processo evolutivo. Então nós vamos encontrar todas as dores, todas as dificuldades, todas as incertezas, mas se nós tivermos com Jesus, na segurança de seu poder, da sua convivência, nós vamos tirar todas essas dificuldades com muita sabedoria e com muita certeza de que tudo vai dar certo. Vamos ter dificuldades? Vamos. Ninguém aqui está livre disso. Mas nós temos que ter também essa paz interior para que possamos sair de todas essas dificuldades com a solução certa, com a solução necessária. Ele também disse, a minha paz eu vos dou. Jesus, ele concebe uma paz interior segura. Segura. Completamente diferente do que a gente fala da paz do mundo. Porque a paz do mundo é uma paz provisória e temporária. Às vezes a gente luta, se eu conseguir tal coisa, eu vou viver melhor. Quando a gente consegue essa tal coisa, nós queremos uma outra. E com isso nós esquecemos de trabalhar a nossa paz
interior, a nossa paz espiritual. Posso ter um conforto na vida? Posso. E devo, dentro de minha luta, dentro do meu trabalho, dentro do meu esforço, mas não posso esquecer de voltar sempre para a parte espiritual, sempre voltando à parte espiritual, que para nós é a principal. Se voltarmos a Ele com a fé, com tranquilidade, confiança, com mansidão, nós vamos sentir a presença de Jesus conosco. Nós vamos sentir a segurança, nós vamos saber que nós temos o modelo e guia sempre nos ajudando, sempre nos intuindo, se não por Ele, os enviados deles, os espíritos superiores, nossos mentores, os mentores, né? Ele também fala, não dou a paz como o mundo dá. Que ele vai falar da paz do mundo. Ele está afirmando que a sua paz é eterna. Quando nós conquistarmos essa paz interior, não vamos perder. Nós não perdemos essa paz interior, porque ela é cativa. Ela vem junto com todas as possibilidades da vida. Enquanto estivermos em busca de bens materiais, nós vamos nos tornando assim, um escravo da ambição. A gente vai entrando num sistema de tanta ambição, de querer, que eu esqueço da minha parte principal, a espiritual, a parte evolutiva. O que nós estamos fazendo nesta encarnação. Por que eu estou nesta encarnação? Por que estamos nessa encarnação? Para que a gente caminhe num caminho limpo, num caminho aberto, no caminho da porta estreita, para que possamos ter um espírito limpo também. Aí ele fala, não turbe o seu coração, quer dizer, não se preocupe, não se machuque, né? Não turbe o seu coração. Jesus, nesse momento, ele está falando diretamente do nosso estado emocional. É o emocional que ele também mexe conosco. Ele fala, não tenho medo. Medo do quê? Se eu estou com vocês. Né? Ele nos chama a uma reação mais elevada para que não sejamos dominados pelo medo, mas pela fé. Mas pela fé que depositarmos nele. Pela fé que depositarmos em nossos mentores, em nossos anjos da guarda, como queiram. Então nós não podemos nunca nos separar da fé, da esperança. Então eu já ouvi essa história aqui, muitos já ouviram, mas eu vou repetir. A história de um alpinista. Então o alpinista saiu para escalar uma montanha. Ele começou a escalar e continuou, isso o dia foi passando e já estava escurecendo. E ele não desanimou, ele continuou, ele foi. Em determinado momento, ele escorregou. No escorregar, ele ficou pendurado, porque eles têm todo aqueles, material, tudo para uso de escalada. Ele ficou pendurado. Ele desceu, ficou pendurado. A corda parou ali num determinado momento. E ficou. E de repente ele começou a ouvir a intuição, porque nós temos a nossa intuição. Nós temos a nossa consciência que de vez em quando ela chega, de vez em sempre, de vez em quando não, de vez em sempre ela chega e fala. Só que nós não escutamos, né? Então veio aquela voz para ele, corte a corda. Corte a corda. Mas ele, com medo, com o coração já, medroso, ele não cortou a corda. Ele continuou ali pendurado. Conclusão, noite muito fria, um lugar muito gelado, ele não resistiu e veio a óbito. Passou aquela noite, no dia seguinte, quando chega o socorro, perto dele olham, ele estava a 1 metro do chão. Então, se ele cortasse a corda, o tombo seria pequeno. Ele não ia nem se ferir,
mas por falta de fé, por falta de entender e aceitar a intuição que ele estava tendo, ele perdeu a vida. E isso às vezes acontece conosco, né? De vez em quando a gente desvia um pouco daquela intuição, daquele aviso, e no fim, a hora que nós percebermos, perdemos uma oportunidade muito grande na vida de acertarmos no que é justo e bom. Jesus também, só que essa frase aqui está um pouco distante da paz, né? Da paz não, do provérbio ali dele. Jesus também disse: onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Ele também falou isso para nós. E queremos tesouro maior do que ter a paz? Não? Imagine todos nós ali com a paz no coração. O ambiente que nós vamos viver, o entrosamento que nós vamos ter, vai ser a coisa mais linda. Então, o tesouro maior em termos no coração sereno, tranquilo, com paz, que nós vamos conquistar. E quando surgir problemas? Se eu estou em paz, a paz vai me ajudar a resolver. Eu não vou agir no medo, porque a hora que eu ajo no medo, eu não consigo resolver os problemas como é necessário. Então a paz vai nos ajudar quando? Quando nós estivermos numa situação de desarmonia. Se eu me mantenho em paz, eu consigo resolver. Se eu não me mantenho em paz, eu aumento a desarmonia. Outro problema que a paz nos auxilia, numa desavença. Imagine, numa desavença, se todos nós estivermos naquela agitação. Quando um está em paz, ele às vezes consegue melhorar aquela situação, aquele ambiente. Quando de um acidente de trânsito, olha quantas coisas ruins nós estamos vendo hoje em dia por causa de uma encostadinha de um carro no outro. É briga, é tiro, é soco. Agora, se eu me mantenho em paz, eu vou resolver a situação tranquilamente. Outra situação que nós precisamos da paz e muito, no desencarne de uma pessoa querida, no desencarne de um parente, de um ente querido. Como nós precisamos manter a paz nesse momento? Porque a pessoa que morreu ali, ela cumpriu a sua missão. Ela veio com essa quantia de energia para esses anos de vida que ela viveu. Então nós precisamos manter a paz nesse momento. Porque a hora que a gente mantém a paz nesse momento, faz uma oração para esse ente querido, né? Faz uma harmonia no ambiente todo, nos familiares, nos parentes, o espírito desse ente querido nosso vai ficar em paz. Vai ficar totalmente em paz, em harmonia. Então, esse momento é um momento que todos nós vamos passar. Ninguém está livre desse momento da morte, né? De pessoas queridas, de um amigo. Só que nesse momento nós temos que manter a paz, a harmonia, a oração. Não esquecer nunca da oração, principalmente nesse momento. Temos que estar sempre consciente de que quem partiu, partiu porque cumpriu a sua missão. A sua missão foi até ali. A nossa continua. E como que nós vamos continuar? Orando para a pessoa que partiu. Pensando com carinho, com amor, pensando nos momentos felizes que nós passamos com ela ou com ele, né? Então, é isso que eu preciso começar a agir para que quem partiu vá para o mundo do espírito, aceitando a situação que ela está, aceitando esse momento de vida e vai encontrar a paz. Ele vai encontrar a paz por quê? Porque nós aqui embaixo estamos dando a
base. A base para que esse espírito evolua, ache a luz e prossiga sua vida na espiritualidade maior. E lembrando sempre também, quem já tem a paz no coração, da oração de São Francisco, né? Me faça, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Já pensou quando nós atingirmos tudo que ele fala ali? Onde houver ódio, que eu levo amor. Onde houver ofensa, que eu levo perdão. Então vamos lembrar também dessa oração que todo mundo conhece. Todos nós conhecemos. Na hora do desespero, na hora, né, do sofrimento, da dor, oração. Muita oração. Muita paz. Muita harmonia. E o trabalho íntimo nosso para que possamos atingir essa paz no coração. A nossa doutrina nos ensina que estamos rodeados de espíritos para nos auxiliar ou também para nos prejudicar. Nós não estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. Se estagiamos no desespero, se estagiamos, né, na desarmonia, que companhia que eu vou ter nesse momento? Que companhia espiritual nós vamos ter nesse momento? Então a nossa doutrina pede, em todos os momentos de nossas vidas, se mantenham tranquilos, se mantenham em harmonia. Ai, não consigo. Ora, do jeito que se sabe, ore nesse momento, para que possamos ter junto de nós espíritos do bem. Espíritos do bem. Aí vão falar, mas se eu estou estagiando num pensamento ruim, eu vou ter. Provavelmente nós vamos ter. Então vamos sempre pensar no bem, no amor, na fraternidade, no carinho entre nós. Agora, eles vêm nos prejudicar porque eles querem? Não. Eles só se aproximam quando eu estou estagiando, pensando, vibrando no mal. Espírito nenhum está aí para me prejudicar. Tudo depende de nós mesmos, de nossa atitude, de nossos pensamentos, de nossas ações, tá? Então, eu estou assim porque o Espírito veio e... Não, você está assim, nós estamos assim porque nós escolhemos estar assim. Por isso o tema da paz. Por isso o tema da paz, para que possamos atingir com muito amor. E nós perdemos também a paz por tantas coisas pequenas, já perceberam isso? Tanta coisa pequena. Um exemplo de perda de paz é numa discussão. Preste atenção num ambiente onde há discussão, porque a discussão, ela é considerada um sugador de energia, porque nós somos energia, nós somos envoltos por energias, né? Então, a discussão, ela é considerada como sugador de energia. Então, considerando a discussão, nós vamos nos tornar desnutridos energéticos. Nós perdemos a força real, nós perdemos tudo. E o consumo de energia é tão grande em uma discussão que tira totalmente a paz das pessoas. Tira totalmente. É onde a gente comete coisas que não se deve. E quando a gente volta a si, aí que nós vamos ver que fizemos coisas que não era assim, que não éramos capazes de fazer. Nós nem acreditamos no que fizemos. Então, momento de discussão, de desarmonia, vamos manter a calma. Por isso Jesus fala, não turbe seu coração. Quer dizer, não se aflige. Seu coração com coisas inferiores, com coisas que até mesmo não aconteceram. Como isso acontece conosco? Eu vou fazer um exame amanhã, eu quase morro hoje, né? Então a gente se aflige muito. Vou fazer um tratamento amanhã, hoje eu já me desgastei inteira. Então é isso que Jesus pede também. Não sofra
por coisa que ainda vai acontecer. Porque se nós nos mantivermos em paz, em oração, talvez nem aconteça. Talvez nem aconteça aquilo tudo que me fez sofrer no passado. E esse sofrimento é um desgaste tanto físico, quanto mental, quanto espiritual. É desgaste. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É a Ele que nós temos que seguir. É a Ele que nós temos que caminhar. E em Lucas, no capítulo 19, versículo 42, tem essa frase. Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste dia de hoje, que a tua paz te pertence. Está em Lucas. Essa frase, Jesus disse em Jerusalém e aplica-se ao nosso coração. Quando ele fala, se ao menos neste teu dia, que teu dia? Que dia é esse? É hoje, é agora, é nesta encarnação, é neste momento que nós estamos nessa vida de matéria e espírito. Ao menos neste teu dia, hoje, é hoje, para nós irmos buscar a paz que nos pertence. A paz que nos pertence. Então, o momento é hoje, o momento é agora. Temos que buscar sempre, né? Um rei ofereceu um grande prêmio para o artista que retratasse melhor a ideia da paz. Muitos pintores enviaram seus quadros, seus trabalhos para o palácio. Quadros com montanhas maravilhosas, com rio, com flores, pássaros voando. Então, muitos artistas mandaram. O rei recebeu, examinou a todos, olhou e separou 2. Eu vou separar esses 2 para o prêmio que eu vou ofertar. O primeiro quadro mostrava tudo isso que a gente está acostumado a ver, né? Montanhas, flores, aves, rio, uma casa florida com um jardim florido. Esse era o primeiro quadro. No segundo quadro, ele era um pouquinho mais agitado. Eram umas montanhas feias, bicudas, era assim, um tempo agitado, chuva, trovão, raios. Então, nesse tinha tudo. O rei olhou, examinou e ele observou no canto do quadro uma fenda. E nessa fenda um ninho de pássaro, né? Ele olhou, observou, a hora que ele prestou bastante atenção, nesse ninho uma andorinha ali, acomodada, apreciando todo aquele movimento triste que estava acontecendo. Mas ela não se agitou, ela continuou na serenidade dela. Então ele escolheu esse quadro, porque ao olhar a paz daquela andorinha, ele já viu que estava retratado tudo ali, a paz que nós realmente precisamos. Então, no meio violento, no meio de tempestade, no meio de dor, no meio de aflições, vamos pensar na andorinha, vamos manter a nossa calma, vamos manter a serenidade para que possamos resolver as situações que surgem. Paz é conquista. E mesmo em meio de situações muito adversas, estejamos serenos. E a paz interior, que mesmo nas tempestades, mantemos o controle da situação. É a paz que mesmo nas dificuldades da vida, tem a finalidade de nos fazer espíritos fortes. Porque é na dificuldade que nós crescemos espiritualmente. São as dificuldades que surgem que fazem a gente crescer. Porque se eu tiver aquela vida simples, acomodada, sem fazer nada, sem nada acontecer, nós não saímos do lugar. Então é através das dificuldades que nós vamos nos tornando espíritos fortes. Espíritos que está
transitando na paz de Jesus. A paz que Jesus nos oferece é de estarmos em plenitude. Mesmo em situações adversas, sentimos o fraterno abraço de Jesus. E ele ainda fala: deixo-vos a minha paz. Dou a minha paz, não vou-la dou como o mundo vos dá. Não turbe vosso coração, e nem te atemorize. Jesus nos oferece a paz interior, que significa tranquilidade, confiança, despreocupação, serenidade, mansidão e segurança. Porque Jesus é para nós o caminho, a verdade e a vida. Que estejamos em paz, que Jesus nos abençoe, que traga para cada coração aqui dentro a luz divina e que possamos levar para os nossos lares essa mansidão. E nos momentos difíceis saibamos, estamos no colo. Lembram da pegadas na areia? Mas Jesus, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu olhei somente duas pegadas. Ai, meu filho, nesse momento de dificuldade, eu te carregava no meu colo. Vamos lembrar disso sempre. Não estamos sozinhos. Vivamos em paz, vivamos em harmonia e em serenidade. Obrigada.